Bueno, ya regresé. De pronto entré por Google Chrome, de pronto está mejor o está igual. Sí, no, te escuchas mucho mejor ahí, Qué bueno. definitivamente. Sí, Qué sí, bueno, sí. gracias. Perdón, estaba... qué bueno. Gracias a todos. Bueno, otra vez, gracias por regresar a la nuestra sesión de Zoom. Yo no estoy en México, yo estoy en Medellín, la Colombia. Un compañero tuvo un problema de salud y yo tuve que venir a Medellín. Entonces, estaban unas semanas bastante complicadas. Yo estuve en Barranquilla, estuve en Panamá, en Costa Rica, ahora estoy en Medellín, estuve en Bogotá. Está bastante corrido, pero bueno, alcancé aquí un tiempecito bueno aquí para hacer una segunda parte aquí de nuestra capacitación. Entonces, muchas gracias por venir. Que comentaba el inicio era que es una capacitación hands-on, es decir, es un taller, mano en la masa. La idea es que todos hagamos los ejemplos, los ejercicios y todos los paso a paso que yo voy a explicar para cubrir el contenido que hemos propuesto, ¿no? El contenido, aquí yo tengo, solo para recordar, antes de empezar, el contenido está, tengo un montón de pantalla, aquí está. Então, o conteúdo técnico, a ideia é dividimos isso em 4 blocos. Bloco 1, que seria introdução, sistema EDA, hablamos a sessão passada, fundamentos SPICE, simulação análoga digital. A ideia é cobrir esses tópicos no primeiro bloco. Hemos coberto solamente algumas coisas desse primeiro porque hicimos um único circuito. O bloco 2, a ideia é ser um sistema embebido, usando o microcontrolador. Nós vamos usar um PIC 16F628A para controlar um motor de passo. Vamos programar em C, vamos programar esse microcontrolador, compilar, simular, e vamos provar usar o osciloscópio, usar debug para fazer debug de código em C. Luego podemos usar inteligência artificial. De hecho, vou adelantar e hoje vamos já começar a usar inteligência artificial. Pero podemos também, em sistemas embebidos, usar inteligência artificial para que o Proteus programe, para que a inteligência artificial programe os circuitos em Proteus. Esse seria o bloco 2. Bloco 3 é desenho de PCB. Vamos usar o mesmo circuito do sistema embebido, que é com microcontroladores, esse motor de passo, para desenhar a tarjeta de PCB, usando regras de projeto, usando várias coisas. Vou comentar sobre várias coisas com vocês. Logo, o último bloco seria para Internet das Coisas, Indústria 4.0, usando tarjetas Arduino, Raspberry Pi e ESP32. Então, vamos usar essas tarjetas para fazer um projeto para ler um sensor, enviar essa informação na nuvem e usar uma outra tarjeta para ser uma interface homem-máquina, um HDMI para baixar os dados e poner em um celular, em um tablet, esses dados da nuvem. Então, é bastante conteúdo e, como expliquei na última vez, estamos todavia no bloco 1. Eu quero passar, eu preparei bastante informação para vocês para hoje e para a próxima sessão, e vamos cobrir esse conteúdo. Não importa se tarde 4 ou 5 mais sessões, se para vocês não é problema, vamos aí todos os viernes, se possível, fazendo um pouquinho à vez para que não esteja tão cargado, e essa é a ideia, vale? Então, hoje que tenho preparado para vocês, são 2 circuitos. Aqui é a apresentação. De hecho, essa apresentação eu vou compartilhar com vocês também. Na última classe, hablamos, ¿no? Isso na apresentação. Hablamos do sistema EDA, Electronic Design Automation, que é o estado da arte para desenvolvimento eletrônico, onde é dividido nesses 4 blocos, não? Hablamos sobre isso, não vou regressar ao tema. Hablamos de todo o que pode ser com Proteus, simulação digitais, microcontroladores, PLDs, tarjetas de desenvolvimento, programação em diagramas de blocos, C, Python, MicroPython, Proteus IoT, para a internet das coisas, que é o bloco 4, e desenho de PCB para finalizar o fluxo de todo que pode ser com Proteus, desde a simulação básica, análise digital, com lei de Kirchhoff, TVNAM, coisas sencillas, por exemplo, passando por microcontroladores, Arduino, hasta ser desenho de PCB. Então, você pode fazer muitíssimas coisas com Proteus. Muita gente crê que Proteus pode ser uma outra coisa, mas a verdade é que muitas tecnologias que estão dentro do Proteus que pode ser útil para nós outros. Hablamos de los softwares de mercado, vocês comentaram, de acordo que vários usam vários softwares de mercado, e começamos com o conteúdo. Eu expliquei para vocês sobre a linguagem SPICE,
Linguagem Spice é a linguagem de programação, que é a linguagem usada em todos os softwares de simulação, programação, não simulação. Então, se eu quero fazer uma simulação na área digital, eu tenho passo a passo, ele genera um netlist, logo genera uma função, essa função é solucionada através de Newton-Raphson, e eu encontro o zero da função. Com o zero da função, eu logro ubicar as variáveis, que é a potência, o voltaje e a corrente em cada nodo do circuito. Então, com isso, todo o software, não só o Proteus, falamos bastante sobre isso, não só o Proteus, pero qualquer software que simule um circuito eletrônico usa a linguagem Spice de programação, que foi criada em 1973, aí eu tenho as diapositivas aí, falamos bastante sobre isso. Depois, falamos de los dois tipos de simulação, que é a simulação em tempo real e análises gráficas. A simulação em tempo real se usa, é como clicar, armar o circuito, e logo clicar em um play. Quando tu clicas em um play, o circuito sai funcionando, então eu posso analisar o circuito como funciona em tempo real, que é usando osciloscópio, generadores de señales, analisadores lógicos, voltímetro, amperímetro, e com isso eu posso analisar o circuito como funciona em tempo real. Pero, se eu quero fazer uma parametrização, é dizer, como funciona meu circuito quando eu cambio a frequência? Hasta que frequência meu circuito oscila? Hasta que frequência eu tenho todavia ganância no projeto? Então, se eu posso fazer uma análise lógica, uma análise de frequência, uma análise de função de transferência, barrido de fonte DC e AC, análise de áudio, então é um pouco diferente da análise em tempo real, porque em tempo real tu analisa o funcionamento dinâmico do circuito. E análises gráficas, tu vais usar as análises gráficas para dimensionar componentes de meu projeto. Eu tenho que saber já o funcionamento dinâmico ou funcionamento do meu circuito para sacar proveito dessas análises gráficas, que são análises avançadas, que é chamado Advanced Simulation Features em Proteus. Então, a ideia é usar as duas simulações, não? E começamos a última classe, que foi a prática 1, hicimos um circuito RC, como este. Então, esse circuito RC, se eu conecto um osciloscópio, eu vou ter aqui, mira, eu tenho 10 volts, certo? Em la entrada da fonte. Eu tenho duas resistências de 1K, então é um divisor de voltagem 50-50%. Então, eu tenho 5 volts sobre esse resistor, 5 volts sobre esse capacitor, porque 5 volts já quedou no primeiro resistor. 5 volts máximo de carga para esse capacitor C1. Esse capacitor C1, se eu pongo um osciloscópio ou um voltímetro, eu vou medir 5 volts em regime permanente nesse circuito. Pero que Israel, aquí... discúlpame que te interrumpa. Claro. Rogelio tiene una pregunta y Claro, para no claro dejar que pasar sí. más. Claro que sí, por favor, pregunten. Adelante, Rogelio. Sí, disculpen la interrupción. ¿Están compartiendo video? ¿Presentación? Sí. Y de hecho, yo sí la veo bien. Okay. No sé si los demás la vean, pero Sí, se ve. yo sí la veo. Sí, ok. Voy a checar de mi lado. Gracias. Ok. Sí, debe tener aí algum ícono clicado, algum ladito aí que está oculto. Gracias. Disculpen. Não, por favor, qualquer momento pode interromper, com todo o gusto nós outros contestamos, vale? Com gusto. Por favor, está bueno porque tenho um feedback. Gracias. Então, só um review hasta agora, não hemos empezado. Aqui, então, pero qual é a ideia desse circuito? É parametrizar uma análise gráfica, uma análise analógica como esta, para saber que passa com o transitório inicial do circuito. Quando eu prendo o circuito, todo o circuito eletrônico tem um transitório inicial. Esse transitório inicial é a estabilização do circuito. Então, aqui, nesse caso, no circuito RC sencillo, eu tenho a carga do capacitor, que é essa curva verde que está cá, que hicimos na última classe, que no momento que empieza a cargar o capacitor, mira, aqui está a corrente, mira, a mão esquerda eu tenho o voltaje, 0 a 5 volts. Na mão direita, eu tenho a corrente, que empieza, a corrente faz um pico, e mais ou menos 10 miliampérios, que está cá, e logo, mientras o capacitor carga, é como um vaso de água, não? Mientras o capacitor carga, a água entra no vaso, tem fluxo de corrente de água. É o mesmo que passa cá. Quando o capacitor, um vaso de água está totalmente cargado, a corrente tende a zero. Se tu vês a corrente aqui nesse ponto, é praticamente zero.
Entonces, esa es una primera clase de capacitor. Aquí es esse circuito à mano direita. Eu creio que não hicimos, pero já les explico sobre isso. Basicamente, aqui eu pus um oscilador, carga e descarga do capacitor. Mira que é o mesmo circuito de carga. Aqui está descargando a corrente hasta tender a zero. Acorda que mano direita é corrente, mano esquerda voltagem. Então, quando o capacitor, a fuente cambia, aqui eu tenho a descarga do capacitor e aqui está a corrente tendendo a zero outra vez, o pico para que começar a descargar. Praticamente essa curva característica de um capacitor. Então, você pode usar para análise de circuito, para, por exemplo, projetar algum circuito, eu quero saber o tempo de carga, ou simplesmente eu posso usar esse circuito para ensinar a um aluno como funciona, quais são as gráficas de um capacitor. Tá aí? Então, antes de entrar no bloco 2, que é o tema de microcontrolador, hoje eu vou fazer, porque eu preparei o bloco 1 na semana passada para fazer outros circuitos, hoje, nosso objetivo é fazer 2 circuitos, tá bem? Vamos fazer um circuito com diodo Zener, uma análise gráficas também, não vou falar de microcontroladores todavia, porque isso eu creio que é bastante interessante, uma análise gráfica avançada, vamos fazer um barrido de uma fonte DC, já ahorita explico bem, para a curva do diodo Zener, vamos fazer juntos todo isso que vocês estão vendo na pantalla, e logo vamos fazer não vamos fazer, eu vou já dar esse circuito listo, porque eu creio que não hace falta construir o circuito completo, nem tampouco as gráficas, porque o objetivo desse circuito, vou explicar bem, é um circuito com shimmy trigger, eu explico a teoria bem para vocês, pero o objetivo é o seguinte, aqui em shimmy trigger, ele é um circuito mix mode, é dizer, eu tenho um flip-flop JK, que está aqui, que é digital, que tem uma entrada na oscilação de um shimmy trigger, usando um circuito analógico com capacitor e resistor, que está aqui, um RC, que vai dar, dependendo do valor da capacitância da resistência, vai nos dar uma oscilação digital aqui nessa salida. Ahorita eu explico melhor tudo isso com detalhes, pero qual é o objetivo desse circuito? Eu vou dar o circuito já hecho para vocês, como está aqui. E o objetivo é medir qual é essa oscilação que está aqui. Se tu vês a salida, tem aproximadamente aqui uma oscilação de 2 microsegundos aqui na salida. E esse 2 microsegundos é pertinente ao resistor, a ver se logo ser um zoom acá, é pertinente ao resistor de 750 ohms, que está acá, esse resistor de 750 ohms, e ele capacitor de 400 picos, que está aqui na salida aproximadamente, um pouquinho mais aqui de 2 microsegundos de período. Também, pero também é um circuito de simulação análise digital, pero o objetivo aqui não é exatamente isso. O objetivo é o seguinte, vamos suponer, 400 picos, 750 ohms de resistor, dá esta oscilação de 2 microsegundos. Qual deve ser, usando valores comerciais de um resistor e um capacitor, esses dois, para que eu tenha aqui uma oscilação de 3 microsegundos? Uau, esse é um cálculo. De hecho, é um outro software que trabalhamos de Cadence, eu pago como $12,000, não, perdão, $30,000 para fazer esse cálculo. Pero hoje, que passa? Hoje temos uma coisa que se chama inteligência artificial, que todos usam, que todos estão aí usando por todo lado. Então, aqui qual deve ser o capacitor e a resistência para ter uma oscilação de 3 microsegundos? Bueno, e nesse caso, onde está? Onde puse? Nesse caso, vamos usar, deveria estar aí, vamos usar a inteligência artificial, eu pus aqui mais abaixo. Vamos usar isso que é esse objetivo principal de hoje, ser o primeiro circuito e logo usar a inteligência artificial que está dentro do Proteus, certo? Essa é a novidade da versão 9, chamado ProPilot. O Proteus, dentro do Proteus tem um Gemini, um DeepSeek, um Cloud, um ChatGPT, que eu vou configurar com vocês, a ver se logramos fazer a configuração, e vamos usar o Proteus, aqui é a configuração, eu tenho ele passo a passo, vou passar para vocês, e vamos usar aqui um prompt, mira que o prompt está dentro do Proteus, então eu posso pôr um prompt aqui e dizer assim, mira, qual deve ser o valor da resistência e capacitor para que eu tenha essa oscilação de 3 microsegundos. Vamos configurar isso, vamos usar, e ele vai dizer, mira, vale tanto. Eu poderia simplesmente sacar uma imagem
y poner un chat GPT, un cloud, un print screen, ¿no? Del Proteus, de la pantalla del circuito, como está acá, de mi esquemático, y poner un chat GPT, un cloud, y dizer para ele calcular isso. Ok. Pero, e funciona, funcionaria bem. Pero, aqui estamos falando que o Proteus já está como nativo inteligência artificial. Quando eu digo nativo, é que a inteligência artificial lê o esquemático, lê o netlist, lê seus componentes, analisa o modelo matemático de simulação, analisa o código do microcontrolador e não simplesmente a imagem. Ele vai ler o Proteus, analisar tudo isso e dar uma resposta bastante interessante. Então, isso é o objetivo de hoje, tá bem? É bastante coisa, a ver se logramos terminar, aí já foi 25 minutos, pero atrasamos um pouquinho, a ver se logramos avançar bem. Então, esse é o objetivo que temos para hoje, esses dois circuitos, tá bem? Se tem alguma dúvida, me avisa, por favor. Se não, vamos avançar. Então, qual é a ideia? Todos têm seus Proteus instalados, seus computadores. Vamos abrir o Proteus, como está aqui minha pantalla. Essa é a pantalla inicial do Proteus. Vamos ver se, não sei se tem alguma dúvida, me avisa, vale? Está titilando aí. Sí, hay una pregunta, Israel. Adelante, Héctor. Ok, por favor. Me equivoqué, perdón. Ok. Adelante. Ok, perfeito. Então, essa é a pantalla inicial do Proteus. Por favor, abram o Proteus. Se vocês têm algum problema, nos avisa. Essa, eu estou usando a versão beta 9.2. Vocês devem ter a versão 9.1, certo? Provavelmente. Muito parecida, tem algumas diferenças ao final, mas adelante eu comento as diferenças. Eu creio que vamos terminar e não vai estar lá 9.1 beta, já vai estar na 9.2, eu les comento. Mas o importante é abrir a pantalla inicial do Proteus, como está aqui. De pronto, vocês podem estar com o Proteus em formato estándar, como está, já les mostro, e já cambiamos tudo. De pronto, vocês devem ter o Proteus 9 assim, nas imagens estándares. Assim está o estándar do Proteus. Mi Proteus estava negrito, não? Dark side. Eu posso cambiar isso aqui, se vocês querem cambiar para negrito, eu não sei se vocês cambiaram, em menu System Settings. Em System Settings, me abre na parte aqui de tema. Em tema, cambiamos aqui para Proteus Dark. Quando eu cambio aqui para Proteus Dark, e hago OK, ele vai dizer que necessitamos reiniciar o Proteus. Também toca reiniciar. Então, outra vez, System Settings. É opcional, tá bem? Standard, Proteus Dark. Hago OK. E ele diz para, eu necessito reiniciar o Proteus, ok? Se quiser manter original, também não é problema. Eu vou usar aqui o Proteus Dark. Então, importante que todos estejam aqui nessa parte que vamos fazer o primeiro circuito com Zener, tá bem? Então, se estamos aqui na parte principal do Proteus, a página home do Proteus, vamos clicar em ícone. Eu explicava para vocês na última reunião também, que Proteus tem Proteus Models, os módulos de Proteus. Ele esquemático, ele PCB, source code, etc. No final do curso, seguramente vamos usar todos esses módulos. Então, que vamos usar é Schematic Capture. Então, se eu quero fazer um projeto rápido, eu abro o Proteus, como está na pantalla, e vamos clicar neste ícone que está aqui, Schematic Capture. Aqui são os Proteus Models, todos esses ícones, de aqui hasta cá. Então, se clicamos aqui em Schematic Capture, vale? Quando eu clico aqui, então seria a primeira parte para começar nosso projeto. Quando eu clico aqui, ele me abre o entorno de trabalho do Proteus, que está aqui. E aqui que vamos começar a desenhar nosso circuito com Zener. Tá bem? Eu vou com vocês passo a passo e me sigam. Qualquer coisa me avisa. Bueno, para buscar um componente nas livrarias de Proteus, há várias maneiras.
La manera que yo creo que es la más sencilla es clicar en la tecla P del teclado. Mira que la tecla P de Pick Device, esse P vem de acá, Library, Pick Parts, Pick Device, no Pick Parts. Então, esse P vem de acá, mira, aqui está. Essa é uma maneira, a outra é clicar aqui, neste P que está aqui também. Tá vendo? Então, segundo passo aí já foi o primeiro, abrimos o esquemático, vamos clicar em P, quando eu clico em P, me abre esta pantalla, para buscar componentes. Então, vamos buscar um componente, o mesmo que buscamos lá outra vez, é uma fonte de poder chamada vSource. Perdão. vSource. Essa é essa. Mira se vocês ubicam este componente. Vou pôr aqui um zoom melhor. Aí está perfeito. vSource. Mira que ele está em uma livraria chamada Simulation Primitives. vSource. Esse é o primeiro componente que vamos usar. Vamos usar 3 componentes. É sencillo, pero a análise é muito útil, muito interessante para mirar como funciona o diodo Zener e também mirar a aplicação do diodo Zener com a curva IUV, eu creio. IV. Tá aí? Então, vocês, acorda, vSource, quando eu selecionar essa fonte, eu hago um doble clique nessa fonte. Quando eu hago um doble clique, me vem esse vSource para aqui, que é a livraria do projeto. Então, eu pedro o teclado, vSource, encontrei o componente, doble clique, e esse componente vem aqui para a livraria de projeto, são todos os componentes que vou adicionar a esse projeto. Mira que eu não necessito cerrar essa ventana, Pick Device. Pode deixá-la aberta. Vamos buscar outro resistor. Vou usar muito esse resistor. É um resistor min-res, resistor de 1 octavo. 1 octavo de vatio, aqui está, 0.6 metal film. Eu sugiro usar sempre esse resistor, é o que essa livraria resistor, mira onde estão. Se eu busco aqui, na livraria, essa é uma dica bastante importante. Eu venho acá em resistores, logo eu tenho aqui, mira, metal film. Se eu não necessito um resistor de potência ou de precisão, não, eu quero uma resistência para um resistor para fazer uma simulação. Ok, usem esse metal film, 0.6 watts, tá vendo? Esse é bastante bom. O nome dele é min-res. Busquemos um min-res de 510 ohms, se não estou equivocado. Se é outra vez, podemos cambiar, pero busquemos aqui 500... Não tem 560 ohms. Deixa eu acordar aqui. Eu creio que era 500... Perdão. Eu tenho aqui minha cópia. 510 ohms, pero pode ser 500... Eu não sei se tem 510. 500... Não sei se... aqui está. Perfeito. Mira. Já lhe explico por que usamos um resistor de 510 ohms. min-res 510R. Hagamos um doble clique. E aí está. min-res 510. E vamos usar o diodo Zener. Uno N750. Opa, meu teclado está falhando aqui. Esse é esse. Mira que tem 2 Zeners. Eu creio que podemos usar. São idênticos. Poderia ser. É que um é de Fairchild e outro é de Motorola. Podemos usar o primeiro que sale. Deixa-me ver qual usamos acá para estar o mesmo. Não está seguro. Esse é de Motorola. Usemos ele de Motorola, que é este acá. Este. Ahí tenemos una pregunta también, Israel. Claro que sí. Pueden preguntar. Bueno, buenas tardes. Más que pregunta es comentario. A la hora de querer abrir mi Proteus, me pide un usuario y una password. A la hora de poner el usuario y la password que habíamos configurado en la licencia, me dice que hay un exceso de usuarios para la licencia. Opa. No sé. Eso es bueno y es malo.
Sí, déjame ver acá, es malo porque perdón, que yo usé esas licencias en Panamá y olvidé de regresar la licencia para ustedes. Espera un segundito. Ah, muy Gracias bien. por compartir, ¿no? Un Sí. segundito, ya configuro acá. Gracias por avisarme. Muy bien, gracias. No, gracias a ti. Yo usé esas licencias en Panamá, yo puse todas allá. Segundito. Sí, claro, yo dejé solo... Ah, ¿dónde está Microfab? Aquí está, deja una licencia, no, perdón. Déjame poner, me faltó, se me olvidó completamente de hacer eso. Perdón, disculpen. Yo creo que más gente tuvo problema, ¿no? Yo creo. Poner aquí 40. Yo necesito pedir más licencia para Lab Center, que ya estoy en el límite. Listo. Mira si ahora abre, por favor. Listo, ya abrió, gracias. Ah, bueno, no, gracias a ustedes y perdón por eso. Qué pena. Disculpe. Listo. Ok. Los otros yo creo que están siguiendo, ¿no? Ahí está. Duda me pregunta. Entonces ya tenemos un resistor de 510 ohms, tenemos una fuente de poder V-Source, y aquí tenemos un diodo Zener 1N750. Busquemos esse que está aqui arriba, que tem Zener Diode, 53 miliampérios, esse que está aqui, 4.7 volts de breakdown voltage, voltagem de ruptura. Vamos fazer outra vez também doble clique. Quando hacemos doble clique, aí eu tenho 3 componentes já para começar a desenhar meu projeto. Vocês todos já lograram? Se sim, podemos avançar. Agora sim, posso aqui ou cancelar ou fazer OK. Importante agora que eu tenho aqui meus 3 componentes. E eu vou começar a fazer meu esquemático com a fonte de poder. Então, eu seleciono aqui a fonte de poder, clico na pantalla, um clique, nada mais, não hace falta clicar e manter clicado. Eu hago um clique normal na pantalla, clique, solto o mouse e ubico aqui a minha fonte de poder. Pode pôr aqui na origem, aí está bem. Então, esse é o primeiro componente. Luego aqui eu tenho a resistência, o resistor, perdão. E ubicamos o Zener e nessa polarização inversa. Ubicamos aí, mais ou menos assim, os 3 componentes. E conectamos, bueno, quando podemos conectar já, aqui. Muito sencillo, não só aproximar de los terminales. Pode ser assim, meu circuito eu puse 2 terras, mas pode ser assim. Eu creo que não é problema. E, obviamente, todo circuito, falamos sobre isso na última classe, os circuitos devem ter um terra, por el tema, obviamente, de todo circuito eletrônico tem um terra, senão não seria um circuito. E o outro motivo por poner um terra é que o software Proteus ou qualquer outro software, Altium, ORCAD, PSPICE, usa o método iterativo de Newton-Raphson para fazer o cálculo matemático. E o Newton-Raphson, ele usa o terra como valor inicial para começar a interagir as funções e encontrar a função convergir ou divergir. Por isso que tem problemas de convergência, não? Então, ele usa o terra, que é o zero, para começar os cálculos matemáticos de iteração. Então, nosso circuito falta um terra. O terra, há várias maneiras de ponerlo também. Um deles é este ícono que está aqui à mão esquerda. Aqui está o terra, seria uma opção. Este ícono que está acá, chamado Terminal Mode. Terminals Mode. Ground, essa seria uma opção. A outra, que é muito usada, que é novidade na versão 9, clique
qualquer lugar del projeto, clica com o botão à direita do mouse, eu tenho aqui Place, Terminal Mode, Ground. Esta seria outra opção, bastante rápida. Botão à direita, Place, Terminal Mode, Ground. Certo? Seleciono o Ground, vou poner el tierra aqui em meu circuito. Vou ponerlo por acá e conecto aqui mi tierra, mi circuito está listo. Então, qual é a ideia desse circuito? Eu tenho um diodo Zener. Diodo Zener tem uma característica que ele tem uma voltagem típica, certo? Deste Zener 1N750A, que é chamado de breakdown voltage, ou voltagem de ruptura. Então, a partir de um determinado voltagem, o diodo começa a conduzir. Hasta esse voltagem, a corrente conduzida por esse circuito é zero. Então, aqui eu tenho 1 volts. Esse diodo, se tu haces um doble clique sobre o diodo, eu tenho aqui um breakdown voltage de 4.7 volts. Tá vendo? Esse diodo Zener de 4.7 volts é dizer que ele começa só a conduzir corrente quando eu vou depois de 4.7 volts, é dizer, 1 volts, 2, 3, 4, até 4.7 e a corrente aqui é zero. Depois de 4.7 ele começa a conduzir. Então, 1 volts não tem sentido. Eu poderia até pôr aqui outro 1 volts fijo e mirar que passa com a corrente. Pero a ideia aqui desse projeto é buscar esse breakdown voltage usando uma análise gráficas, uma delas análises gráficas. Usamos anteriormente uma análise gráfica analógica. Agora vou fazer uma análise chamada DC Sweep. Pouca gente conhece esse tipo de análise. DC Sweep é um barrido desta fonte de poder. Então, se essa fonte de poder, vou cambiá-la de 1 a 15 volts. E vou poner uma probe de corrente no Zener e vamos a ver qual é o valor que o voltaje, ou a corrente, perdão, seja diferente de zero. Hasta 4.7 volts, já sabemos que é zero. Depois, deve cambiar a corrente. Então, esse é um típico circuito de Zener para saber quanto o Zener começa a conduzir. A aplicação prática é como um regulador de voltagem. Se eu tenho aqui 15 volts, certo? Nessa fonte, esse ponto do circuito não vai passar de 4.7 volts, certo? Então, esse é um regulador de voltagem sencillo e é uma maneira de limitar a voltagem nesse ponto do circuito. Esse é o funcionamento desse Zener. Então, vamos fazer essas duas gráficas. As duas gráficas estão acá. Aqui está. Mira, essa é a primeira gráfica. Essa que vamos fazer é a primeira. 0 a 15 volts. Mira que aqui a corrente, 0 ampérios, hasta 4.7 volts, que a corrente é diferente de zero, começa a conduzir. E esse é a gráfica de funcionamento dinâmico. É a mesma análise, 0 a 15 volts, pero eu pus aqui uma punta de prova de voltagem, não mais de corrente. Essa é de punta de prova de corrente, que é essa punta K, diodo 1K, e essa é a punta de prova de voltagem. É dizer, ele voltagem, quando eu estou 0, é 0. Quando eu estou 1, é 1. Quando eu estou 2, é 2. Quando eu estou 3, dizer a fonte, não a entrada. Essa é a entrada e essa é a salida. Quando eu chego na entrada 4.7 volts, o diodo estabiliza. Mira, independente se eu estou 5, 8, 10 volts, 15 volts, mira a curva de salida. 4, menos que 5 volts, ou seja, 4.7 volts. Estou mantendo aqui estável e limitada o voltagem por a característica do diodo. É um circuito assim sencillo, pero as análises gráficas mostram um comportamento bastante lógico e bastante interessante aqui para mostrar para os alunos ou para ser projeto, tá bem? Então, como parametrizar, como criar essas gráficas? Agora vem o próximo passo. Aqui tenho já meu circuito. Bueno, primeiro passo aqui, esse 1 volts não vai ser um valor fijo, vai ser uma variável. Então, necessito cambiar esse 1 volts para uma variável. Essa variável pode ser um X, Y, Z,
CAP, pode ser como quiera. O importante é acordar bem como vamos a poner aqui para fazer a análise bem. É dizer, vamos fazer um doble clique sobre 1 volts aqui, que está, doble clique. Quando eu hago doble clique, me abre essa pantalla. E aqui, nesse valor que estava 1 volts, vamos cambiar para X, maiúscula. Tá vendo? Minúscula, maiúscula. Vamos estandarizar. Pode ser uma ou outra, não importa. Pero vamos estandarizar para que todos tenham haciendo lo mismo, não? Então, vamos usar aqui, onde diz string, vamos poner um X, maiúscula, não minúscula. Tá vendo? Maiúscula. E hagamos um OK. Então, que temos aqui? Temos agora uma fonte de poder que não tem nenhum valor mais de voltagem, tem uma variável, que pode ser qualquer nome, e pusimos aqui porque definimos X maiúscula. Listo? Então, esse seria o circuito com a X. Agora, vamos começar a fazer a análise. Na classe passada, muitos de vocês disseram, vamos fazer o mesmo agora, pero vamos usar outro tipo de análise. Na classe passada, eu les explicava que aqui à mão esquerda, eu tenho aqui as análises gráficas, Graph Mode, neste ícone que está aqui. Na classe passada, usamos essa análise analógica para ser a carga do capacitor e a corrente. A análise digital, mix, de frequência, função de transferência, ruído, distorção, Fourier, todas essas análises estão disponíveis para trabalhar e o mecanismo de criar as análises são exatamente o mesmo mecanismo. Então, o mecanismo qual é? Primeiro, obviamente, selecionar qual análise vamos usar. Então, vamos usar a análise DC sweep. Vamos fazer um sweep, um barrido de uma fonte DC. Então, seleciona DC sweep. E o mecanismo é sempre o mesmo. Seleciona a análise, vamos emburrar uma ventana, assim, aqui sobre o circuito. Eu posso aumentar, diminuir aqui a ventana, certo? Mira que eu posso aumentar, diminuir, cambiar os endpoints. Esses ponticos negros são chamados de endpoints. Eu posso aumentar e diminuir. A ideia é que tenha uma gráfica, mais ou menos como eu disse aqui, que esteja sobre o circuito, porque eu posso poner várias análises, fazer várias análises gráficas, no mesmo circuito. Creio que aqui assim está perfeito. Listo? Se alguém tem uma dúvida, algum comentário, se estamos bem, hasta aí. Bueno, se estamos bem, essa então é uma gráfica desse sweep análise. Aí está. Vamos fazer um doble clique sobre a gráfica para editar-la. Doble clique. Então, aqui eu tenho DC Sweep Análise. Eu poderia cambiar o título da análise. Eu creio que podemos errar assim mesmo. Aqui, ele me pediu qual é a variável que eu vou fazer o barrido. Mira que ele já reconheceu aqui uma X maiúscula. Eu creio que ele vem sempre com X maiúscula, sempre. Toda vez que eu pido para ser uma análise, ele já põe como default uma X maiúscula. Por isso que já está aqui. E vamos configurar o valor. Acorda que estamos cambiando o valor da fonte, DC. Vamos cambiar esse valor de 0 volts, certo? Vamos começar com 0 volts e vamos finalizar com 15 volts. Valor nominal, poderia poner aqui 2, 3, 5 volts. Podemos errar default, 500 milivolts. Isso não vai cambiar nada na simulação. Podemos manter o default para não cambiar mais. E número de steps, eu creio que 100 me parece bem. Número de steps são quantos passos, quantos pontos ele vai calcular. Obviamente, quanto mais pontos, mais precisa é a curva. Pero exige mais cálculo, ou seja, exige mais processamento do software. Então, o ideal é encontrar um equilíbrio.
no poner aqui 10.000 pontos, a curva vai quedar uma maravilha, pero vai tardar toda a noite para calcular. Então, se usemos 10 pontos, eu creio que é pouco. Vamos usar default 100, só para... Eu creio que default está bem. Mira, vamos deixar todo default, é mais fácil para acordar. X foi default, 0, ok? 15, de 0 a 15, mantendo uns 15 milivolts, e default, e aqui 100 números, 100 passos, 100 pontos durante a simulação para a precisão. Eu creio que aqui está bem. Com isso é suficiente, já estamos bem aqui com a análise. Bueno, se vocês não têm nenhuma dúvida, se funcionou, se já está com esses valores, simplesmente hacemos OK. Quando hacemos OK, aqui me abre a pantalla, se tu vês a gráfica, aqui já está 0, 5, 10, 15, então já estou variando, ou fazendo um sweep, ou fazendo um barrido da fuente em X, do voltaje de 0, é como se eu estivesse cambiando o potenciômetro da fuente de entrada, da fuente de poder, de 0 a 15 volts. Ora, o que passa com esse circuito? Se eu pongo na ponta de prova de corrente, nessa parte aqui, eu vou analisar que em determinado valor de voltaje, a curva começa a cambiar, que é o break da voltage do diodo. Começa a conduzir. Para fazer essa análise, vou fazer essa análise nesse ponto do circuito, e para fazer essa análise, eu necessito pôr na ponta de prova. Na ponta de prova está aqui, chamado de probe mode. Esse probe mode, eu tenho um probe de voltagem, de corrente e tape, eu creio que já expliquei lá a classe passada as diferenças. Obviamente, voltagem e corrente, que mais se usa. Uma outra opção, em vez de clicar nesse ícone, é outra vez, com o botão na direita. Se eu não olvido onde está, o botão na direita não salva. O botão na direita, place, probe mode, voltagem. Tá bem? Se eu clico em voltagem, eu vou pôr esse probe mode, pode ser aqui, nessa parte desse circuito aqui. Então, com isso eu já tenho o probe, já tenho a gráfica, tenho o circuito, falta 2 passos. A gráfica tem que entender que eu quero medir esta ponta de prova. Então, eu necessito informar para a gráfica que eu quero medir essa ponta de prova. Então, essa ponta de prova é interessante, aqui é um truco bastante útil. Se eu arrastro, a ideia é arrastrar essa ponta de prova ou para a mão esquerda da gráfica aqui, ou para a mão direita da gráfica aqui. Se eu arrasto para cá, ele vai tomar as medidas em Y em el eje esquerdo. Se eu pongo aqui, ele vai correr, vai tomar as medidas, a mão en el eje direito. Tá vendo? Então, dependendo de eu solto essa ponta de prova, ele vai usar o Y para essa ponta de prova, porque eu posso usar Y em lado esquerdo e Y em lado direito. Hicimos isso com voltagem corrente da classe anterior. Então, o que vamos fazer acá é simplesmente clicar na ponta de prova e arrastrar para a mão esquerda da gráfica. Se eu pongo aqui, solto o mouse, mira que ele tomou aqui a mão esquerda, P1K, que é o ponto do diodo 1, K de catodo, A de anodo. Tá vendo? Então, arrastrei a ponta de prova de voltagem para a mão... Ah, perdão, me equivoquei, é corrente, não? Nada me disse nada, não? Aqui funciona também. Quem arrastrou, pode ser assim também. Ahorita hacemos a inverso, não é problema. Então, usamos a ponta de voltagem, não? Não é problema. Se já todos disseram, vamos fazer a análise de voltagem primeiro, não é nenhum problema. Então, esse prova de voltagem nesse ponto, arrasto a mão esquerda, eu tenho aqui o D1K já listo para fazer a simulação. Acorda, quando eu hago na simulação gráfica, eu não vou clicar no play.
Acorda que o Proteus tem como um play aqui, abaixo, não? Que é run, para executar a simulação em tempo real. Não, não, não. Não é por aí. Quando eu uso a simulação gráfica que estamos usando aqui, eu vou simular a gráfica. Certo? Vou simular esta gráfica. Posso ter várias gráficas. Para simular essa gráfica, eu pongo o mouse sobre a gráfica e dou barra espaciadora ou botão direita, Simulate Graph. Aqui está, Space. Botão à direita sobre a gráfica, Simulate Graph ou barra espaciadora. Quando hago a simulação, deve aparecer na gráfica assim. Mira que interessante. Aqui, mira, essas curvas que não estão suaves, é por os números de pontos. Bueno, também por el zoom que eu dei aqui, que é bastante grande, pero aqui se nota que não está como tem umas, certo? Se eu pongo maior número de pontos, obviamente essa curva vai quedar mais suave, tá bem? Então, aqui, como eu leio essa gráfica? Essa é a entrada da fonte e essa é a salida e nesse ponto do circuito. Então, quando eu estou de 0 a 4.5 volts, a entrada é idêntica, a salida é idêntica à entrada. Até que eu chegue mais ou menos nesse ponto, 4.7 volts, que nesse 4.7 volts, o diodo começa a conduzir e eu mantenho estável em 4.7 volts. Independente se eu estou a 10 volts, ou 15, ou 8, depois de 4.7, mira que aqui, na salida, eu estou essa é de 0 volts, hasta 5 volts na salida, eu tenho aqui estabilizado em 4.7 volts. Essa seria a gráfica do funcionamento do Zener em uma aplicação típica, não, para controle de voltagem, limitação de voltagem. Não sei se todos funcionou, se alguém tem uma dúvida, hasta aí. Se não, vamos para a próxima gráfica, que é idêntica a esta, pero vamos pôr um probe de corrente. Vou pôr um pouquinho mais para a esquerda cá. Então, é idêntica a essa gráfica, pero não recomendo usar copy-paste. Poderia estar copy-paste, pero não recomendo muito. É melhor criar uma gráfica nova. Poderia usar, pero às vezes tu olvida de borrar uma coisa, outra, às vezes pode dar um erro de simulação. Então, eu recomendo usar uma gráfica nova. Como uso na gráfica nova? Eu tenho aqui outra vez mão esquerda, Graph Mode, está aqui. Opa, perdão, Probe Mode, desculpa, Probe Mode, que é aqui. Corrente, agora sim. Ai, Deus meu. DC Sweep, primeiro toca a gráfica, depois a ponta de prova. Então, aqui, análise, Graph Mode, DC Sweep, lo mesmo que hicimos ahorita. O botão na direita, certo? Place, Graph Mode, DC Sweep, e de burro, mesma gráfica que está cá, igualita, aí está. Posso moverlas, aumentarlas, diminuir, com os endpoints. Creio que aí está perfeito. Essa gráfica é idêntica a essa. Então, se joga um doble clique sobre a gráfica, vamos fazer exatamente o mesmo. Doble clique, a variável é a mesma, x, 0 a 15 volts, igualito. Mantenemos 50, mantenemos 100 número de steps. 0, 15. Igualito esta hora. Algum ok? Aqui já configurou 0 a 15. Pero agora vamos pôr um probe, agora sim, um probe de corrente por acá, para arrastar para a gráfica. Então, DC Sweep, 0 a 15 volts, já havíamos hecho. E a mão esquerda, eu tenho agora sim, Probe Mode, corrente. Agora sim. O botão na direita, Place, Probe Mode, corrente. Clico acá e vou pôr-la aqui. Mira que aqui agora sim, corrente. E hagamos o mesmo, arrastramos isso para a mão esquerda, em la outra gráfica, agora vou arrastrar
el probe de corrente en la otra gráfica, también en la mano izquierda. Aquí. Solto. Mira que agarrou resistência 1, pin 2. Essa resistência pin 1, pin 2. Aqui não importa, pode ser que de você seja 1 ou não. R1 es la resistencia R1, no importa cómo yo, ese es el pin 1 y ese es el pin 2 de la resistencia. ¿Está bien? Entonces arrastré la punta de prueba para la gráfica. Y otra vez, no voy a simular el Proteus Run, voy a botar a la derecha, Simulate Graph. Y debo tener una curva, un resultado como este. No sé si fue muy rápido, me avisan. Como yo leio essa gráfica, eu tenho aqui a entrada, cambiando a fuente de 0 a 15 volts. Mira que passa com a corrente. E no ponto R12, 0 ampérios, hasta chegar aproximadamente aqui 4.7 volts. A partir desse ponto, o diodo Zener começa a conduzir. Aí está. Esse é o funcionamento típico do diodo Zener. Não sei se vocês alcançaram aí, chegar. É uma simulação bastante útil, porque eu estou usando um barrido de uma fonte DC, eu posso usar isso para muitíssimas aplicações, e é uma análise congelada, vês? Não é uma análise dinâmica. Eu sei que nesse intervalo de tempo, de frequência, de voltagem, de uma fonte de corrente, do que seja, nesse intervalo que passa do circuito, eu posso fazer uma análise detalhada, é como uma foto, certo? Congelada desse instante, ou desse valor de voltagem, ou desse parâmetro que eu estou variando. De hecho, esse X poderia ser aqui um valor de resistência, certo? Se eu cambio esse X aqui e cambio de, não sei, 500 ohms a 1K, eu vou ter aqui 500 ohms a 1K e miro como funciona a corrente, como funcionam os parâmetros. É outra maneira, eu não necessariamente, não importa que é o nome se chama DC sweep, eu posso cambiar aqui uma variável em um valor de resistência como X e cambiar essa resistência. Como o circuito anterior que hicimos, por exemplo, acordem do circuito anterior, que é este, eu poderia pôr aqui um valor de capacitor, 1 nano a 5 nanos, e você vai ter aqui várias curvas, certo? Cada curva pertinente a um valor de um capacitor. É 5 microsegundos que dou muito rápido, eu quero 8 microsegundos. Então, tu vais ver qual capacitor que ajusta a sua necessidade assim nesse tipo de análise. Então, eu poderia cambiar aqui um X, por exemplo, em vez de 1 N, cambio em X e vou ter aqui várias curvas diferentes. Uma outra aplicação muito interessante para DC sweep. Ok? Então, com isso, temos aqui já nosso circuito hecho. Uma outra coisa que eu hice aqui como um cálculo adicional, meu outro circuito, eu pus aqui, mira, para calcular qual deve ser resistor adequado para esse Zener. Acorda, eu pedi para que vocês usaram uma resistência de 510 ohms. Pero por quê? Aqui um pouquinho de teoria, sencillo. Para o diodo Zener, que é um N750, que tem um breakdown voltage de 4.7 volts, eu miro que o diodo ele tem 20 mA de corrente típica do trabalho. Então, como sei isso? Se tu haces um doble clique no diodo Zener, me aparece aqui, mira, corrente nominal, 20 mA, certo? Desse Zener. Essa corrente 20 mA, bueno, eu tenho aqui o voltagem de 15 volts, certo? Então, uso a lei de Ohm, resistor é igual a voltagem dividido por la corrente, resistor, voltagem, eu tenho aqui 15 volts, menos a corrente del Zener, 4.7, dividido por 0.02, que é os 20 miliampérios, certo? Del corrente que é um doble clique em Zener, a corrente típica del Zener. Com isso, eu tenho uma resistência de 515 ohms, e um valor comercial próximo é 510 ohms. Por isso, eu usei uma resistência de 510 ohms. Assim que eu dimensiono essa resistência de maneira adequada. Ok? Só
um ponto adicional aqui para ter aqui um pouco de teoria. Sencilla, pero bastante útil aí, uma aplicação de lei de Ohm. Tá bem? Para esse circuito que acabamos de usar, que é esse Zener. De hecho, yo hice con ustedes este. Listo, no sé si lograron, si tienen alguna duda, si estamos bien hasta ahí. ¿Ya durmieron? Ok, perfecto. Listo. Entonces, quem logrou hacer el circuito, vamos hacer o seguinte agora, vamos guardar esse circuito em nosso computador para que, não sei, no futuro, se vamos usar esse circuito, podemos reutilizá-lo, não? Para guardar, eu tenho aqui o menu File, ou simplesmente posso clicar aqui no disco azul, Save Project. Se eu dou Save Project, eu criei aqui uma carpeta, la semana passada com vocês, falamos sobre isso também. Eu criei aqui C2 pontos, Proteus, Microfab MX, e ao final do curso vamos ter aqui bloco 1, 2, 3 e 4. Em bloco 1 já temos a prática 1, que é o circuito RC, que hicimos na classe passada, e agora vou guardar na prática 2, nessa carpeta, meu projeto, que acabo de criar. Certo? Aqui está, doble clique. Eu já tenho ali o projeto. Vou pôr aqui, Zener. Tá bem? Eu creo que está bem. DC, sweep. Vou guardar aqui nessa carpeta prática 2. Dessa maneira, vou manter organizado. De toda maneira, eu vou, para quem não participou, se vocês querem depois, eu vou compartilhar um Google Drive, já hablo sobre isso já, que vamos usar na próximo exemplo, não sei nem se alcançamos hoje, não sei quanto tempo vamos ter, pero bueno, aqui vamos guardar em prática 2, podemos fazer save, e guardamos o projeto aí, e já tenho aqui C2 pontos, Proteus, Microfab MX, eu tenho aqui bloco 1, e vocês devem ter aí um circuito RC que hicimos, um circuito diodo Zener, agora, que acabo de guardar, que está aqui. Este. E, se estamos bem, vamos fazer a prática 3, que finaliza o bloco 1. De toda maneira, eu vou compartilhar com vocês um Google Drive, já, que vai ter aqui. Vocês vão abrir essa carpeta, nessa carpeta vai ter lá o conteúdo programático, que é este, que eu falei para vocês ahorita. Nessa carpeta vai ter bloco 1, simulação AD, e aqui vai ter circuito RC, Zener, Mix Mode, vocês podem barrar, essa será a nossa carpeta do projeto. Tá bem? Que é a próxima prática. Não sei agora quanto tempo temos, porque a ideia é fazer vocês com o tema de inteligência artificial, é fazer todo esse passo a passo para configurar a inteligência artificial. Les mostro aqui. Aqui está. E a ideia é abrir esse circuito e simular, não nem tanto, bueno, se podemos simular, é rápido, pero vamos tentar ser rapidito. Por lo menos, eu vou compartilhar com vocês a pantalla, a carpeta, e vamos avançando. Mira, por favor, entrem neste link. Este link eu vou pôr em chat também, aí do Meet. Mira, esse link que está selecionado em azul é short URL, aqui não é 1, aqui sim é 1, .@b81f4. Que é isso? É um Google Drive que eu compartilho com vocês. Se vocês abrem esse link, vai aparecer exatamente assim. Aqui. Vai aparecer exatamente isso. Deixa eu me pôr no chat para ver. Por lo menos, vamos ver se logramos abrir aí. Porque se não se falta ser nada, bueno, se configurar a inteligência artificial, não? Onde está o chat del Meet? Aqui está. Aqui está o chat. Aqui. Encontrei.
Ahí, ¿dónde está? Me perdí. Calma. ¿No tiene chat o yo me perdí aquí? Si desliza la pestaña que le sale donde, en su mano derecha, yo creo que le sale la pestaña como otra vez a esa. Está. Ahí. Gracias. De Perdón. nada. Ahí está, mira, yo puse el link para ustedes aquí. Ahí está buscando personas. Abajo a su derecha le sale como un iconito como de Ah, un search cuadro de diálogo abajo. Ahí es el chat. Ahí mismo. chat. Yo uso mucho el Zoom, no uso mucho el Meet. O sea, uno acostumbra más, pero gracias. Ahí está. Si ustedes ven ahí, yo puse un link, shorturl.add, en el chat. Simplesmente clica, abre com um Chrome ou um Edge, pode usar qualquer browser, isso está no chat. Quando eu clico nesse, abro esse link, deve abrir essa carpeta como está aqui, mi Google. E eu tenho aqui o PDF, que é a programação, e eu tenho aqui um bloco 1 simulação AD. Eu tenho aqui a prática 1, RC, que hicimos a prática passada. Se vocês querem, já está lista aqui depois, para que vocês barrem depois. A prática 2, Zener, todavia não está. Depois eu subo, finalizando a classe, eu subo aí, a 2, quer dizer, acabamos de criar ahorita. Eu subo para que vocês tenham. E a prática 3 agora é o que vamos usar para inteligência artificial. Israel, podemos ir, ou todos, podemos ir um pouquinho mais ou já estourou o tempo? Já passou uma hora, pero se tienes, eu creio que 20 minutos mais, finalizamos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Listo. Perfecto, pues parece que sí. Listo. Seguimos adelante. Listo, perfecto. Entonces me sigan, esse é mais fácil, não? Quem tem o Proteus é só baixar o arquivo e vamos abrir o Proteus. Vou mostrar para vocês. A ideia é entrar no link. Então, entramos no link, que vai abrir assim. Entramos aqui, bloco 1. Aqui depois vai ter todos os blocos, não? Então, aqui, bloco 1 com as práticas. Aqui eu tenho aqui prática 3. Mix Mode, inteligência artificial. Mira que é um arquivo, eu necessito barrar esse arquivo. Eu seleciono, botão à direita, download, ou descargar. Então, barremos esse arquivo e vamos pôr esse arquivo em nossa carpeta do projeto. Mira, eu tenho aqui em C, Proteus, Microfab, bloco 1, Mix Mode, aí. Vou pôr esse arquivo que está aqui dentro do meu computador que está cá. Ou na carpeta que vocês desenham, não? A ideia é barrar esse projeto. E se eu hago um doble clique sobre o projeto, me abre o Proteus e me abre o projeto. Me gostaria de chegar aqui. É muito sencillo, é só abrir o projeto que já está hecho, já está configurado e tudo. É bom que já está parametrizado. Vamos ver se vocês logram abrir. O link é este. Bueno, está em chat. Ah, que bueno. Que bueno que vocês lograram abrir. Quem não logra, me avisa. Esse link é nossa carpeta de nossos projetos, ¿vale? Então, todas as próximas sessões, vou usar sempre o mesmo link. A ideia é que quando finalizarmos todo, temos aí vários circuitos, vários projetos e vários conteúdos. Aí vou subir manuais, vou subir configurações, projetos, procedimentos, aí vou pôr todo aí. A ideia é que tenhamos isso como nossa carpeta de projeto. Depois, Israel, você pode pôr aí também lá em... Como se chama essa vaina? Essa coisa? Telegram. Telegram, isso, graças. Não uso tampouco. Ahorita mismo se los posteo.
Alice, perfeito, super. Então, isso é importante que aí vai estar bastante organizado dessa maneira, no todas as práticas por blocos, assim, vale? Então, bueno, se vocês já abriram o projeto, vou encerrar aqui mi Zenner, que não vou usar. Depois eu subo o Zenner também nessa carpeta. Mira que essa mesma carpeta que usamos, que vocês barraram em Mix Mode, eu vou subir o projeto Zenner aqui também, já hecho, já configurado, para que vocês tenham de modelo. Ahorita, finalizando a sessão, eu subo e deixo aí para vocês. Bueno, então, se já abrimos o projeto, como está, aqui está o projeto. Esse circuito é um circuito Mix Mode, como explicava ahorita. Mix Mode porque ele tem parte digital e parte analógica, que são esses dois componentes. O resto são todos digitais. Eu tenho aqui inversores, portas inversoras, 7404, 7405, certo? Inversoras convencionais, comuns. Pero eu tenho aqui inversoras que, na verdade, não são inversoras. Esse 7414 é o que chamamos de shimmy trigger. Shimmy trigger é um componente que, como eu explico, basado em la carga e descarga desse capacitor, o voltaje vai quedar como dentro de um histeresis. É dizer, quando eu inicio esse circuito, o capacitor começa a carregar, certo? Como já sabemos. Começa a carregar, e a porta inversora não funciona hasta que o voltaje desse capacitor chegue a aproximadamente 3.3 volts. Estamos falando de lógica TTL, não 0 a 5 volts. Certo? Aqui estamos falando digital, eu tenho aqui um clock, ahorita les hablo, é um clock digital, é um pulso, na verdade, certo? Inverso, negativo, como diz aqui, 5 volts é um pulso para 0 e regressa a 1 outra vez, nível lógico 1, nível lógico 0, e lógica TTL, estamos falando de 0 volts hasta 5 volts. Então, quando eu energizo esse circuito, o capacitor começa a carregar. Começa a carregar, você já conhece a curva do capacitor, hasta chegar a 3.3 volts. Quando chega a 3.3 volts, a shimmy trigger inverte a polaridade. Quando inverte a polaridade, esse capacitor começa a descargar. Então, se ele carga hasta 3.3 volts, e ele começa a porta inversora inverteu, inverte a polaridade, e ele começa a descargar esse capacitor hasta chegar a mais ou menos 1.7 volts. Quando chega a 1.7 volts, a porta de shimmy trigger inverte outra vez, e o capacitor começa outra vez a carregar hasta 3.3 volts. 3 volts inverte e começa a descargar hasta 1.7 volts. É dizer, ele queda nesse histeresis, ele queda como detenido aí, ele queda como nesse máximo 3.3 volts e mínimo 1.7 volts por la eternidade. Esse tempo de carga e tempo de descarga é pertinente a esses dois componentes. Então, aqui pode tardar alguns microsegundos para carregar o capacitor a 3.3 volts, ou pode demorar 10 microsegundos, 15 microsegundos, não sabemos, é isso que vamos calcular agora. Então, essa carga e descarga do capacitor baseado em shimmy trigger vai entrar esse sinal em um clock digital de um flip-flop JK, configurado aqui como nível lógico 1, se não estou equivocado, ele dá o doble aqui, ganância de creo que 2 aqui na salida, de tempo, não? Flip-flop JK é um componente clássico em digitales, que basicamente ele vai ser uma oscilação em la salida, dependendo do clock. Então, eu tenho um clock analógico, que está entrando aqui nesse ponto do circuito, no pin 12 do flip-flop JK, e eu vou ter uma oscilação aqui na salida. Todo esse circuito, o resultado do circuito está aqui. Então, se tu vês esta punta, vamos ver qual é, essa punta U4BG, que está o 3, que é o azul, aqui está o azul, não se vê, aqui eu hago um zoom, mira, aqui está, em azul, U4BG, é essa curva azul que está cá. Cada ponto deste, que está aqui, esse ponto que está aqui, esse ponto que está aqui, é quando vai inverter a lógica no flip-flop JK. Essa primeira gráfica mostra os estágios, não? A carga, mira, e descarga do capacitor, está claríssimo aí, muito buena essa gráfica do shimmy trigger. Aqui tem o ponto U3, aqui tem a R12, que muito provavelmente é aqui R12, é a roja, e a U3, que é a roja, que é a verde, que está aqui.
E eu tenho aislado a gráfica com azul, aislada com essa segunda gráfica que está arriba. Então, essa gráfica é idêntica a essa, basicamente, eu quitei as outras señales, só tenho a señal que está azul aqui, que é o ponto o 4BG, certo? Só para aislar, para fazer a análise mesmo. Se eu hago uma análise aqui, eu tenho aqui o 4BG. Vês que o circuito já está simulado, já está pronto, listo para vocês para uso. Ok? Então, deixa eu perder aqui. Listo. Então, eu tenho aqui um circuito, esse circuito já está hecho. A primeira gráfica mostra os estágios, a segunda gráfica mostra aqui que cada ponto, aqui mesmo que está mal, porque não está simulado. Cada ponto que eu tenho desse ponto verde que está aqui, deveria ser o momento que o flip-flop vai ser o câmbio de nível lógico 0 para nível lógico 1. Essas duas gráficas que estão abaixo são análises transitórias, analógicas, que já hemos usado na primeira classe, e essa é nova, digital análisis. Mira que é uma análise digital. Se tu vês aqui a mão esquerda, eu tenho aqui analógica, digital. Então, já estamos falando de 3 análises. Analógica por a carga do capacitor, e essas duas que estão aqui abaixo. Usamos hoje a DC sweep, e aqui usamos a análise agora digital. A análise digital está aqui. Aqui, por que não está, cada ponto não está aqui como que é sincronizado? Porque não está simulado. Vamos simular as gráficas outra vez. Então, abrimos o circuito, como está, não cambia nada, simplesmente seleciona a gráfica, botão à direita, Simulate Graph. Mira que ele já vai como titular ou barra espaciadora. Cada vez que eu dou barra espaciadora, eu estou fazendo a simulação do circuito. Lo mesmo com a gráfica de arriba, pongo o mouse, mira, já está simulando. E, obviamente, é uma vez só, é suficiente, só estou mostrando para vocês várias vezes. E mira lá a última gráfica, simulemos outra vez, mira que vai cambiar a hora, o resultado. Agora sim. Mira aqui que esse ponto coincide aproximadamente com esse ponto coincide com esse ponto com esse. Então, cada vez que eu tenho esse pico que está aqui, ele vai invertir a saída do flip-flop JK. Nível lógico baixo para alto ou alto para baixo. E isso é devido à oscilação da resistência e capacitância desse circuito RC analógico. Hasta aí, só a explicação do circuito, não hicimos nada, só explicar como hago as análises, como simulo. Aqui eu estou usando um reset. Esse reset é um elemento novo, que eu não expliquei para vocês todavia. Esse é um elemento que eu uso aqui à mão esquerda, chamado de generators. Aqui está. Esse generator eu posso ser um generador DC, uma fonte DC, uma fonte senoidal, um pulso, que estou usando aqui, um exponencial, um FM, ou frequência modulada. Esse eu dibujo a gráfica que eu quero, um arquivo, vamos suponer que eu tenho um Data Acquisition Interface de um National Instruments e eu tenho uma señal em XY com ponto DAT. Eu posso usar esse XY com ponto DAT para usar como fonte de poder para meu circuito que eu estou usando na oscilação externa. É um arquivo, ponto DAT, que eu cargo. Análise de áudio, ruído branco e digitales. Aqui, estágios digitales. De pulso, de hecho, eu estou usando esse de pulso, pulso digital, acá. Esse pulso digital, se eu hago um doble clique, eu tenho aqui que é um pulso, single pulse, digital, aqui digital, perdão. E aqui eu tenho, é um pulso negativo, vai de nível lógico alto para baixo, e aqui eu tenho o ancho de pulso em 10 microsegundos, negativo, e regressa positivo outra vez. Isso é para resetear esse circuito time trigger, nada mais, tá bem? Então, eu posso usar esses generators para fazer esse tipo de oscilação no circuito. Se vocês têm alguma dúvida, depois podem me escrever, aí vamos conversando. Outra coisa que é nova é esse digital stage, logic state, perdão. Eu posso cambiar aqui de nível lógico 1 a nível lógico 0. Se eu pongo 0, o circuito não oscila. Eu tenho que configurar ele para ou 1 ou 1 de isso tem que ser 1, não? Então, se eu tenho aqui, se eu pongo 0, ele não oscila. Eu tenho que pôr nível lógico 1 para que funcione o circuito.
E resto, mira, essa configuração de probes, etc. É bom que o circuito está parametrizado, vocês podem usar ele para como que uma análise posterior. Pero qual o objetivo desse circuito? É trabalhar com inteligência artificial. Aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Porque eu posso dizer assim, qual deve ser o valor da resistência e da capacitância desses dois elementos para que eu tenha uma oscilação aqui de 3 microsegundos. Eu tenho aqui um período de 2 micro, aproximadamente. Qual deve ser para ter um período de 3 microsegundos? Não sei, posso fazer um montão de cálculos, posso comprar um PSPICE, que vale $30.000, ou uso inteligência artificial dentro do Proteus. E aqui está, que agora eu vou explicar para vocês como fazer. Respirem fundo, porque vou explicar passo a passo, e se vocês têm aí o Proteus, vale muitíssimo a pena configurar como vou fazer agora, tá bem? Mira, quando eu quero configurar o Proteus com inteligência artificial, eu vou clicar neste ícone que está aqui. Essa é novidade muito caliente para todos. ProPilot, AI Assistant. Mira que tem um ícone aqui de inteligência artificial. Clique neste ícone. Tá bem? Quando eu clico neste ícone, vai ser um pouco diferente de vocês, pero o procedimento é exatamente o mesmo, tá bem? Aqui vai estar clique para fazer login, etc. Não se clique em nada aí, deixa-lo assim. Deixa como está, nada mais. Só certifique que primeiro abriu essa ventana à mão esquerda. Essa mão esquerda vai abrir um prompt para vocês aqui, que é o prompt de inteligência artificial que vamos usar. Então, mira, podemos usar DeepSeek, podemos usar Cloud, podemos usar Gemini, podemos usar ChatGPT, tá bem? Eu vou selecionar aqui Gemini, porque a maioria de nós outros temos conta em Google, tá bem? Aqui agora temos que falar de contas, etc, não? Podemos usar também o DeepSeek, de pronto podemos usar o DeepSeek mais adelante, pero o DeepSeek, o problema é que temos que poner platica, dinheiro. Aqui está. O DeepSeek temos que configurar aqui, poner alguns dólares. De hecho, eu criei esta conta DeepSeek desde novembro do ano passado. E eu puse $2,50. Todavia, tenho $1,80 mais ou menos em minha conta. E eu he generado códigos assim como a la lata, louco, porque realmente é muito econômico. Vale muito a pena poner um serviço de hecho, é um conselho que te dou, não todos sabemos, é muito diferente usar uma inteligência artificial que seja qualquer grátis, ou na versão beta, ou na versão limitada, de que usar uma versão paga. Vale muito a pena pagar uma mensalidade que seja qualquer para usar um Gemini, por exemplo, que não é custoso nem nada, ou um DeepSeek como esse, que tampouco é custoso, porque o resultado que tu tens, não só com o Proteus, pero el dia a dia, para fazer qualquer coisa, é muito melhor quando tu pagas, porque tu usa a última versão, o último algoritmo, isso é uma coisa que vai ser um diferencial contra quem usa as plataformas de inteligência artificial gratuita. Então, é uma dica bastante importante. Eu pus aqui, funciona uma beleza de DeepSeek. Pero eu vou mostrar para vocês configurar em Gemini, e depois podemos avançar. Pero o mecanismo é muito parecido, tá bem? Para usar qualquer um de eles. Como vamos fazer? Mira, eu posso abrir minha conta de Google e eu posso poner, por exemplo, esse link. Vou poner esse link de Gemini, porque eu vou necessitar uma API key, certo? Para poner em Proteus. Vou explicar passo a passo. Vou abrir aqui o chat outra vez, um segundo. Vou pôr esse link do Gemini, porque normalmente todos têm uma conta Google, não? É muito comum. Vou mandar aqui no chat. Mira, este é o link no chat do Meet. Quando eu clico nesse chat, ele deve abrir esta página que está aqui. Mira que aqui eu tenho já uma API key. Já tenho. Pero para vocês vai abrir algo assim. Se abre algo assim, nesse link que eu cliquei, quando eu clico nesse link, deve abrir aqui, assim, tal qual. Que é a conta de API Key de quem tem conta de Google. Hoje todos têm, né? Então, você faz login com sua conta de Google e clica nesse link. Quando tu clica nesse link, me abre esta pantalla.
onde estão as API Keys. Estão acá. API Keys é um caractere de mais ou menos, não sei, 30, é uma string de 30 caracteres, que é usado para fazer o link entre o Proteus e lá, que vamos usar aqui. Bueno, API Key tu podes fazer para várias coisas, não é para desenvolvimento, de hecho. Então, se eu clico em API Key, próximo passo, vou clicar, mira que nessa pantalla vai ter um ícone, a mão superior direita, um ícone chamado Create API Key. Na pantalla anterior, aqui está, mira. Create API Key. Abre essa pantalla, clica em Create API Key. Vale a pena fazer essa configuração, em sério. Create API Key. Quando eu clico em Create API Key, ele vai abrir essa pantalla aqui, a mão esquerda, agora. Create New Key, el nombre Gemini API Key, Default Gemini Project. Pode deixar todo default. Eu hice a prova ahorita, antes de começar, e funcionou bem. Aunque eu use DeepSeek, isso funciona bem também. Então, se Create API Key, Create Key. Quando eu clico em Create Key, me abre essa pantalla, que está cá, com um key gigante, que aqui, obviamente, eu borrei, pero esse key é um caractere gigantesco, e eu posso fazer aqui, posso clicar aí em Copy Key. Certo? Quando eu dou Copy Key aqui, ele vai copiar essa string, que tem uns, mais que 30, deve ter uns 50 caracteres. Copy Key, quando eu hago Copy Key, é como dar um Ctrl C aí, e vai manter na memória do computador. Não vi o nome, com Copy Key. E vamos para o Proteus. Não sei se todos chegaram aí, se tem uma dúvida hasta agora. Basicamente é abrir aqui lá esse link, API Keys, Create API Key, é muito sencillo, na verdade. Aí vai aparecer essa pantalla aqui, luego esta. E esta me genera API Key, Copy Key. Una vez que eu dei Copy Key, regresso ao Proteus, que estávamos ahorita trabalhando, que aqui está, em nosso projeto, tal qual, aqui está. E não hace falta clicar em login nem nada, simplesmente vão fazer o seguinte, mira que aqui tem uma engrenagem, certo? Vão configure ProPilot, seleciona aqui, não importa que esteja aqui está DeepSeek, pero não importa, clica aqui, configure ProPilot. Quando eu clico aí, me abre essa pantalla. Nessa pantalla, vou selecionar LLM Provider. Aqui, em vez de DeepSeek, selecionamos Google Gemini. E aqui vocês já sabem, Ctrl V. API Key, seleciona Gemini. Em API Key, Ctrl V. Que é a chave que criamos. Obviamente, pode criar em cloud, em DeepSeek, qualquer. Também pago, não pago, aí é só ter a API Key. Essa é uma maneira de usar Google, que é uma maneira sencilla, porque todos têm, eu creio que conta em Google. E funciona bem. Hasta um ponto, ¿no? Depois ele limita e toca pagar. Pero para começar está muito bem. Porque aqui eu necessito selecionar o modelo. Mira, esse para que vamos fazer hoje, é suficiente. Mira, aqui tem vários Geminis, várias versões, não? Que, obviamente, lá Pro tem que pagar. 2.5 Pro, 3.5 Pro. Mira, é a última versão. Mira, tem todas essas versões que eu posso usar. Se eu tenho na versão paga, eu posso usar. Eu tenho na empresa também, pero assim eu hice aqui para que todos usemos a versão Lite, se alguém, por exemplo, não tem a versão Pro. Então, se não tem na versão Pro, usem na Lite. Esta, 2.5 Flash Lite. Seleciona essa opção. E aqui eu clico em Test Connection. Test Connection, ele vai conectar o Proteus com a API e vai dizer assim, mira, connection successfully. O ProPilot pode comunicar com o provedor. Se apareceu essa pantalla, estamos super bem. Test Connection. E hago OK. Les dejo aí se tem alguma dúvida.
na pantalla. Então, API Key, Ctrl V, Flashlight, Test Connection. Sim, Test Connection, apareceu que ok, simplesmente já está. Pode ser ok aqui. Se hago ok, deve agora sim aparecer tal qual como está o meu, já com aquele prompt listo. Mira que aqui já configurei, estava DeepSeek, já configurei para Gemini, tantos tokens aqui, ele vai limitar alguns tokens. Isso quer dizer que aqui eu posso pôr um prompt em russo, em português, em inglês, em espanhol, lo que seja aqui, que ele vai começar a mirar seu esquemático e vai fazer o que queira. Então, eu preparei um prompt aqui, vou pôr aqui este, pode ser qualquer, não? Pero a ideia qual é? Vou pôr aqui no chat, pero é só uma guia, vale? Vocês podem pôr prompt que seja melhor, pero algo, qual é a ideia? A ideia é esta, pode melhorar o prompt, de hecho, quanto melhor o prompt, melhor é. Mira, observe meu circuito, e na gráfica digital, calcule qual é o valor do período em U2AQ. Mira, eu pus o prompt no chat, tá vendo? Só para uma ideia, se é uma ideia. Não sei se escrevi bem aí, se está em português ou não. Parece que está bem, só falta as tildes, mas não importa. Então, esse é o prompt que eu vou usar. Então, se vocês têm o Proteus aí e funcionou, eu simplesmente pongo esse prompt aí e dou enviar. Mira que maravilha. Isso, na verdade, é uma beleza. Não sei de onde vamos parar, não? Mira, aí está. Não sei se vocês lograram chegar aí. Ah, não. Ele disse que não gostou muito, não. First, I need to know qual traço corresponde ao 2. Quer list 3. Ah, mas está muito malo. Quer dizer, isso... Não sei se vocês funcionou. Aquele meu disse que não, todavia. Que malo esse Gemini. Vou pôr outra vez. Não é possível. Eu hice a prova ahorita. 3 corresponde. You can list the tracing graph using graph. Não. Não, mas que muito malo. Eu hice a prova ahorita e funcionou. Mira esta inteligência artificial. Mais mala. Não sei se vocês por lo menos abriu o prompt. Por lo menos. Não puedes analisar mi circuito. Analisar mi circuito. Yeah. E a pelea está buena, que eu creo que o Gemini está cansado, não? Quero medir o período. Nunca me deu essa mensagem, que raro. Quero medir o período de la gráfica digital. Parece que ele está perezoso. Ele está perezoso. Então, tem algum problema. Vou encerrar o Proteus e abrir outra vez. O câmbio aqui de Gemini. Vamos fazer uma prova. É boa prova esta também. Câmbio de Gemini para DeepSeek aqui. Vamos ver. Aqui. Não sei se de alguém funcionou. O meu não está bueno. DeepSeek. Test Connection. Ok. Cambiei agora para DeepSeek, que é pago. Não sei. Quem sabe. Vamos fazer outra vez aqui. Send. Agora sim, mira. Gemini é um pouco perezoso, parece, não? Não sei se de vocês funcionou, mas aqui ele está analisando. Mira. Esse foi meu resultado. Observe meu circuito. Na gráfica digital, calcule qual é o valor do período. Let-me empezar por obter a informação de desenho e as instruções necessárias. Aqui tenho a informação gráfica da traça. Com ID 1, obtendo os eventos digitales para calcular. Aqui, isso são os cálculos e todo. Resultado de análise, transição high para low. Mira que maravilha. Aí está. Agora está melhor. Então, com o tempo de subida, tempo de bajada, não sei o quê.
o período é de aproximadamente 2.258 microsegundos, que corresponde à frequência de 443 kHz. Mira, aí está. Então, eu pedi para, bueno, não sei se Gemini de vocês funcionou ou não. Realmente, ves, essa foi exatamente o que criou um API que grátis. Mira que não funcionou muito bem. Eu cambiei para DeepSeek, que eu pus alguns dólares, como eu disse, há rato, mais barato que o Nutella aí, sem dúvida, e já está desde novembro e não terminado todavia meus créditos. E funcionou bem. Então, vocês... Agora, podemos fazer a segunda pergunta. Eu já separei aqui para facilitar, mira. Essa é a segunda pergunta. Poderia encontrar os valores comerciais de R1 e C1 que se aproximam a uma salida em vez de 2.25 microsegundos, que tenha um período de 3 microsegundos? Essa seria a segunda pergunta. Vou pôr aqui também no prompt. Obviamente, esse prompt não está muito bem, mas é só para que vocês entendam a ideia que estou tendo nesse exercício, nessa prática, não? Então, pongamos aí para ver. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Está bien? Disculpe, doctor, lamento la interrupción. A mí no me funcionó la clave de API. Ok. Déjame a ver qué pasa aquí y ya miro su computador qué pasa. Sí. Porque, ¿está bien? Adelante. Pero no funcionó cuando tú das test connection, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? No, me saltó la clave de API. ¿Perdón? Perdón. No me saltó el mensaje de acceso successful. Ah, então funcionou. No. ¿No? Y cuando tú pones el prompt, entonces, ¿qué nos sale? Request error. Ok. Deja, ya ahorita miro. Déjame, Sí, vamos. sí, Só no finalizar. pasa nada, adelante. Ok. Vamos a ver se funciona com esse prompt e já para ir finalizando. Então, vou fazer aqui enviar. Podia encontrar os valores, como eu expliquei ahorita. Enviar. Mira, Propilot está pensando. E nas próximas classes, quando vamos trabalhar com microcontrolador, eu posso dizer assim, me haga um código em C, MicroPython, Python, para esse microcontrolador, para ser isso. Ele vai criar o código, ele vai escrever dentro do Proteus, vou mostrar para vocês que ele vai criar o código aí. Realmente é uma beleza. Mira, aqui pus alguma coisa. Análise de circuito, relação atual, para 3 microsegundos, tenho isso. Fator real, não sei o quê. Aqui está dizendo que R1. A recomendação é cambiar resistor R1 para 1K e deixar 400 pico para o capacitor, manter 400 pico. Será que funciona? Não sei. Vou cambiar resistor para 1K. Vamos ver. Vengo acá. Cambiamos aqui. Mira, estou mostrando para vocês qual é a ideia. É importante que vocês entendam qual é a ideia, porque ele está analisando o circuito. Tá bem? Então, vocês cambiam aqui para 1K, ele diz para manter os 400 picos. Será que funciona? Pongo acá, simulo. Mira, nem oscilou. Tá mal. Mira. Nem oscilou. A resistência está demasiado alta. Mira, não oscilou. Então, tu pões aqui, não oscila. Creio que deveria recalcular. Leia mi esquemático. Estou ponendo aqui, é bueno, não sei se vocês estão me seguindo, pero é bueno que tenham a gravação e tudo, para que depois vocês podem fazer a prova. E aqui essa é a sequência, assim que eu vou trabalhar com Proteus e inteligência artificial. Esse é super novo, também, né? Muito pouca gente conhece isso, e eu posso usar para encontrar erros no circuito. Eu posso, por exemplo, me prepara um circuito para que meu aluno busque um erro. Aí ele vai pôr aí resistência muito alta, ou um capacitor, não sei, invertido, ou um pin invertido, e ele pode poner esses erros, aí tu podes pedir para o aluno fazer os cambios. Então, ou buscar o erro, não? Mira, aqui ele disse algumas coisas aí, que o problema não sei o quê, que agora R1 com 820 ohms, a corrente de carga é suficiente. Então, muito cercano a 13. Então, manter aqui 820 ohms e 470 pico. Ele está sugerindo, mira, proposto. 820 ohms. A ver se funciona. 820 ohms. Mira como funciona. Isso eu queria mostrar para vocês hoje. Podemos na próxima usar um pouquinho mais.
820, qual era o outro? Aqui está, 820, 470 pico. Vamos ver como está, 470 pico. Opa, 470 pico. Isso que saiu a mim aqui, né? E vamos simular outra vez. Opa, agora simulou. Oscilou, por lo menos. Aqui, oscilou também. Aqui. Tenho um resultado aqui que é bueno. Cambiou um pouquinho. Estava 12, está 3 ponto algo. Mira que não está todavía bien. Está com 3 ponto, quase 3.5 aqui, não? El período, aproximadamente. Pero ves que assim é. Então, eu necessito seguir, não? Está com 3.5, analiso outra vez. Então, eu sigo nisso hasta amanhã. Eu quedo aqui toda a noite, que é bastante, é muito entretenido, muito bueno trabalhar com o Proteus, com essa novidade, com inteligência artificial. E eu queria passar isso para vocês, esses 2 circuitos hoje. Agora sim, não sei se vocês têm dúvida, vou abrir aqui para as dúvidas, as questões, para ver se tem erros. Vou aqui hasta detener mi compartir. E não sei, por favor, comentem se tem alguma dúvida, se funciona. Aqui estou. Adelante, Listo. Héctor. Gracias. Con la duda consiguiente del API. Ok, não sei se em que momento que apareceu o erro. Quando o test connection se funciona, certo? No, no funciona No. desconnection. Ok, se não funciona test connection, deixa-me hacer. Eu creio que sei que é essa. Aqui eu compartilho outra vez. Aqui, quando tu abres, intenta ser o seguinte, aqui em LLM Provider, o erro é quando tu pones aqui Gemini, tá usando Gemini, certo? Sí. Ok. Cambia aqui para Flashlight. Mira, confere se está como Flashlight. Ujú. Se está? Ok. Puede poner, antes de eso, la presentación donde podríamos crear la API. Tal vez me equivoqué en algo seleccionado. Ok, listo. Claro. Está aqui. Então, vocês têm que entrar nesse link. Sí. Depois, Create API Key. Aqui está. Quando eu clico em Create API Key, ele me abre esta ventanita à mão esquerda, acá. Ujú. Y luego después crea, copiar clave. Copiar clave, exato. Y luego me voy a Proteus. En el Proteus, sí. Ahora sí. Borro la antigua, pongo la nueva. Ajá. Gemini 2.5 Flashlight, ¿verdad? Isso, é verdade. E Test Connection. Single Flashlight, ok. Ahí está, bueno. Ahí voy. Ok. No, todavía no. No? Tu está usando alguma internet em alguma universidade, alguma coisa assim? De pronto tem algum firewall, pode ser um firewall antivírus que está bloqueando, porque deveria funcionar. Se está essa configuração, deveria funcionar. Deberían. Estoy en Gemini 2.5 Flashlight, sí. Sim. No, me sigue ver, saliendo error de test. Intentemos outra aqui. Mira, intenta 2.0 Flashlight. Voy a seleccionarla. Aham. Listo. Me salió un error mucho más grande. Sim. Ok. 2.5 Flashlight. Vamos ver se tem outro. Algum não deveria. Tu está usando Gemini as pago ou Tengo el Pro, de hecho. Ah, tem el Pro? Intentemos com el Pro. Está en la versión 3.5, me parece. Sí, eu creio. Mira se tem 3.5 Flash. Não. É Pro. Algum desses Pro Preview, não? Tenta 2.5 Pro, de pronto? No. Não tampouco. Algum. Ou realmente pode ser isso, pode ser um firewall. Não sei se está Posiblemente. Sí, posiblemente. ¿Tú estás en la universidad o en la empresa? No, estoy en mi casa. ¿En casa? Qué raro. Intenta mirar el computador aquí, mira.
só para hacer una prueba, si tú entras en un panel de control de Windows, Voy. ajá, Listo. aquí tiene System Security, Ujú, Windows Defender Firewall. ujú. Luego, aquí a mano izquierda tengo Turn On y Off el Defender Firewall. Sí, No sé si ahí, mira, el mío está apagado. lo tengo activado. Ok, lo que me ocurre, no sé si es eso. Si no funciona así, Ahorita lo modifico y veamos qué pasa. ajá, ok, Ok, ya lo desactivé. Bueno, todo sigue manteniéndose igual. Gemini 2.5 Pro y está la API. ok. Alguno desses deve funcionar. Não sei se depois tu Debería pode. reiniciarla, bueno, Não, não hace falta. Eu creio que não. o tal vez reiniciar Proteus. É uma opção também. De pronto, sim. Seria uma Déjame boa ver si opção. puedo por cerrar Proteus y volver a abrir. Porque ahorita también lo intenté y no me dio. Ok. Ya lo cerré y ya lo estoy volviendo a abrir. Deve ser uma compatibilidade com a conta. Eu vejo na prova, mira, realmente Tampoco le está dando. se não está dando em outras versões, não? Eu sei que aqui Flashlight ele aceita. Eu isso eu tenho conta Pro também, pero eu hice isso justamente para quem não tem, não, para facilitar, pero Sí. 2.5 Flashlight me funciona. O, a ver, vamos a ver. E sem telar, 2.5 Flash também funciona. Também. Hey, desconnection. Ay, Não, nada. tampouco. Ah, Network error. Mhm. deveria Qué raro, o funcionar. sea, si me deja mandar. Se alguns não funcionam, No. outros sim. Nah. Nope. Ok. 35 flash. Ay. Esse é o procedimento. Se não funciona, tocaria testar. Tenta, em vez de flashlight, só flash, 3.5 flash. Aqui eu testei também funciona. Ujú. E semana passada eu hice bastante isso com uma outra classe e funcionava bastante bem. Qué raro. Ahorita no me deja que le presione el refresh y no me deja seleccionar los modelos. Solamente me pone 3. Ah, só com L3. Qué raro, porque ahorita me ponía de los demás. Sim, agora complicou pior. Não vou nem clicar refresh. Sim, eu não sei o que mais que poderia configurar acá, pero essa seria uma opção. Não sei, de pronto tentar com DeepSeek ou tentar reiniciar o computador, pero el passo a Tal passo vez. tá bem? É de pronto reiniciar o computador para que ative, que configure lá o firewall, não? Pode ser alguma coisa assim. Ok, sí, sí, no sé. Muchas gracias. Si no se lo comento por el grupo de Telegram. Isso, por favor, me comenta se funcionou ou não, nós outros buscamos a solução, tá bem? Sí, está bien. Gracias. Bueno, não sei se alguém tem mais algum comentário, se eles gostou, se não, isso realmente é uma novidade bastante interessante, que em Proteus se pode usar inteligência artificial integrada, realmente é uma beleza isso, e vamos usar isso outra vez, de toda maneira, na próxima classe, eu creio, com o sistema embebido, quando vamos ter um projeto com microcontrolador, tá bem? Não sei se tem algum comentário mais, tem alguma pergunta? Tenemos otra pregunta, Israel, de Alan. Adelante, Alan. Ok. Alan. Inge, buenas tardes. Ahorita, bueno, estoy intentando igual usar el AC Sweep Analysis. ¿Sería el mismo método que hicimos con el DC? ¿Los Sim, mismos pasos? ¿O lo hay que mismo. meterle algún dato más? Não, exatamente o mesmo passo, Mismos pasos, ok. sim, pero déjame ver se eu explico. Aqui tem um detalhecito solo. Onde está? Aqui sim. Que bueno que estás usando. Eu não ia entrar nesse ponto, pero eu lhe explico acá. Que bueno. É bueno, se você tem Gracias. qualquer dúvida, me avisa. Eu tenho Gracias. com gosto. Por exemplo, aqui em um diplomado que hemos hecho, que é proporcionado, aqui eu tenho
esse filtro, esse projeto. Depois eu compartilho esse arquivo também com vocês. Aqui é uma análise AC-sweep com filtro passa-barras. Tu vês aqui eu tenho um input, que é uma senoide. Ay, disculpe, no veo su pantalla. Disculpe. Perdão, graças por avisar. Eu havia deixado de compartilhar. Listo. Essa é parte de um diplomado que hicimos em La Anáhuac, e depois eu compartilho esses arquivos contigo. Aqui está. Listo. Esse circuito é o circuito do filtro passa-barra, de hecho passa-alta, e aqui band pass, passa-banda. Esse circuito aqui eu tenho um passa-barra, e a configuração com o filtro, uma simulação AC, é muito parecida, só tem uma diferença. Deixa eu ver se é esta. AC-sweep. Essa é diferente. Espera um pouquinho que não é esta. Deixa eu ver que é... aqui está. Essa AC-sweep que tu disse, não? Sim. Sí. AC-sweep, a configuração, ela é um pouco mais complicada que a de frequência, mas eu explico. Na AC-sweep, eu tenho aqui, a primeira coisa que é muito importante é configurar a referência. Aqui eu tenho 3 fontes de poder, e essa fonte de poder para essa simulação é justamente a fonte AC2, input 2, que está aqui. Esse input 2 é uma senoide de 1 volt de amplitude, frequência de 1 kHz. Depois de poder na fonte, o que seja. E essa análise, eu estou sendo baseado na variável, eu estou fazendo um sweep de frequência, mas também um sweep de variável, porque depois de ser 2 variáveis, 2 variações aí, na mesma gráfica, que é essa que está cá. Essa gráfica, eu creio que é a mesma que tu tens aí. Eu vou configurar primeiro o input, e aqui a variação de frequência, 10 Hz hasta 5 kHz. Esse década é porque eu estou fazendo uma variação logarítmica em la base 10, ou em la base 8, ou em uma variação linear. Normalmente com gráficas de variação de frequência, sempre logarítmica, ou la base 10 ou la base 8. Esse caso, eu estou fazendo uma variação em logaritmo na base 10, e eu tenho a cada década, porque são 10, na base 10, a cada década eu tenho 100 pontos. Essa é a precisão. É como ahorita que usamos, eu estou usando 100 pontos a cada década, ou 100 pontos a cada octava. Então, me caso aqui 100 a cada década. E aqui eu tenho essa configuração só para configurar o sweep, ou seja, o barrido da fonte de AC. 10 Hz hasta 5 kHz. Agora, eu posso variar aqui um parâmetro. Nesse caso, eu estou fazendo uma variação de um parâmetro X, que vai ser de 5 hasta 6, com um valor nominal de 5.6, com 5 passos. Ou seja, 5 passos de 5 a 6 dá 5.000, 5.200, 5.300, não, perdão, 5.200, 5.400, 5.000, hasta 6.000. Que é esse 5.000? É o valor de uma resistência aqui em uma simulação que estava trabalhando. Que aqui está. Essa resistência é a X. Então, eu estou buscando qual a resistência para um filtro passa-alto, qual é a melhor resistência para esse filtro, baseando na variação de 3 dB, que eu tenho aqui a atenuação de 70% da gráfica. Então, pero basicamente é um valor X que vai de 5 kHz hasta 6 kHz. E cada curva desta que está aqui equivale a 5 kHz, 5.2 kHz, 5.4, 5.6, 5.8 e 6. Essa é uma análise AC-sweep, que é uma análise combinada, é um pouco complexa, porque eu estou combinando uma variação de frequência com um parâmetro. Essa seria uma opção. Agora, não, eu quero ser só a variação de frequência. Então, nesse caso, eu não uso AC-sweep análise. Eu vou usar essa análise que é chamada de pronto, é essa que tu queres. Essa é chamada de frequência. Essa análise de frequência, eu vou simplesmente ser um barrido AC, como tu perguntaste, que é essa gráfica que está aqui. Essa análise de frequência não tem 2 variáveis, é só uma variável, que é a variável de frequência. Me explico? Então, se eu quero algo mais sencillo, em vez de usar AC-sweep, que eu tenho que usar uma variável, um secundário sweep, que é chamado, não? Eu uso simplesmente análise de frequência, esta. Essa análise de frequência é muito fácil de configurar, que mira como é mais fácil da pantalla. Simplesmente eu vou configurar a entrada,
frecuencia inicial, frecuencia final, 100 puntos por década y ya, nada más. No necesito hacer la segunda variación. Yo creo que es eso que tú querías. Y en este caso, yo tengo ese resultado. Mira, 100 Hz hasta 100 kHz. Y yo tengo aquí la salida del circuito en 0 decibeles. Eu tenho aqui como calcular a frequência de corte, que é mais ou menos por acá, quando tenho uma atenuação de 3 decibeles. Então, mais ou menos aqui, eu tenho uma frequência de corte de 1 ponto algo. 1 ponto... Aqui está, tenho os cálculos, 1.6 kHz. Ele corta todas as frequências mais altas que isso, por isso é chamado de filtro passa baixo. ¿Era isso? Sí, exactamente. Perfeito. Muchísimas gracias. No, com todo o gosto. Essa eu não ia abordar, porque, bueno, senão quedamos todo el año, não finalizamos, pero se vocês têm qualquer dúvida sobre essas análises que estão acá, me perguntem e eu dou exemplo, eu les aviso, eu les mostro. Esse é um circuito bastante interessante, que eu explico aqui sobre a teoria de frequências passa-barras, os cálculos relacionados à fase, depois hacemos um filtro passa-alta e depois combinamos la passa alta com passa barra e eu tenho um band pass, que é acá, na frequência banda, ancho de banda. Tá bem? Então, não sei se tem alguma dúvida mais, se contestou bem na pergunta, se está bem. Sí, muchas gracias. Com todo o gusto, perfeito. Bueno, Listo. no veo otra pregunta por aquí. Ok. Pero bueno, Israel, pues muchísimas gracias. Yo sé que nos extendemos, pero como puedes ver, pues ahí está bastante interesado toda la audiencia. Ok, perfeito. Não, graças a vocês. Vamos a ver se na próxima semana eu regresso a México e mi vuelo. Eu estou em Medellín, não em Colômbia. Mi vuelo sale de aqui. Eu creio que viernes eu poderia ser, porque eu chego em Ciudad de México às 5 da manhã del viernes. Então, vou para Querétaro, umas 2, 3 horitas. Durmo e por la tarde eu creio que o próximo viernes logramos hacer. Deixamos já pré-agendado. Se passar algo, eu les aviso, não? Eu estou um pouco cansado, mas eu posso dormir por la manhã, por el dia, e podemos fazer por la noite, 5 da tarde, por la tarde, outra sessão. Tá bem? Perfecto, muy bien. De cualquier manera, yo les envío los correos ahí para que les vayamos notificando con la liga y todo. Y pues gracias a todos por su tiempo. Y consideren Proteus, sobre todo, consideren esta herramienta, pues es, como pueden ver, es bastante versátil. Cuando se incorporen a sus empleos ya profesionales o durante sus estancias en universidades, consideren que Proteus es una herramienta bastante versátil. Y por supuesto, Israel aquí los puede apoyar para cualquier soporte que tengan. Si están buscando licenciamiento, pues él puede ayudarnos con cualquier pregunta que tengan. Claro que sí, con todo el gusto. Gracias. Listo. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Israel. Gracias. Buena semana a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.